Treta com o Dolly. Tá, vou contar a treta com o Dolly, tá? A treta com o Dolly. A treta com o Dolly é o seguinte. Vou contar a real. Nunca contei. Nunca contei. A treta com o Dolly é assim. O Dolly é o Ravi Carneiro, pra quem não sabe. Ravi Carneiro, o Dolly, ficou lá. Não vou ficar falando o nome dele, que vai achar ruim. Vou chamar Dolly. Né? Dolly, porque é tipo. O Dolly é a ovelha que foi clonada, tá ligado? Então ele é tipo o clone. Aí o Dolly começou a fazer vídeo na internet, de inglês, tudo bem, né? Me mostraram até que legal esse professor aqui, fazer uns vídeos, umas dicas de pronúncia, dica disso, daquilo, né? Aí um dia o Dolly, olha que louco essa mensagem. Na época da treta do Tim, o Dolly me mandou uma mensagem. Mandou uma mensagem pra mim. E a mensagem dele era assim: olha, só queria te dizer que nesta treta aí, eu estou do seu lado. Eu te apoio. Basicamente é isso. Ele entrou em contato comigo e eu agradeci. Muito obrigado. Pô, que massa e tal. Eu já vi seus vídeos, acho muito legal. Uma coisa assim. Ele falou que tava do meu lado. Beleza. Aí eu troquei umas ideias com ele, conversei com ele no WhatsApp, né? E ele falou, não, porque eu tô começando esse negócio aqui, e de inglês, e negócio de empresa, tô fazendo minha empresa, tô fazendo aqui, e pá. Até sugeriu, aí, o que tu acha do Anki? Eu falei que o Anki, eu tô pensando em desenvolver, ele tem um aplicativo lá que eles desenvolveram, né? Eu tô pensando em fazer um outro aplicativo. Até sugeriu, se você quiser, a gente pode desenvolver um aplicativo tipo Anki em conjunto, em parceria e tal. Mó amigável, assim. Aí eu falei várias coisas pra ele, dei várias dicas de empresa, de disso, daquilo, e pá. Trocamos uma ideia, assim, né? Maluco, mó gente boa, né? Beleza. Até aí, tudo beleza. Um maluco gente boa, né? Maluco gente boa. Aí, um dia, o Dolly fez o lançamento dele, né? Lançou lá, que é tipo a semana do inglês que eu fazia, lembra? Semana do inglês. Ele fez lá, semana da fluência, sei lá o que ele fez, né? Aí eu comecei a ver, né, aquele lançamento dele, vou ver como é que é, né? E aí eu comecei a notar muitas semelhanças, né? Comecei a notar muitas, tipo assim, nossa, tá muito parecido com... Tá muito parecido com o meu lançamento. Tá muito parecido, né? Tem umas coisas que ele tá falando aí que eu falo muito parecido no meu. Tem uns métodos que ele tá... Por exemplo, assim... ele tá ensinando um método que é estranhamente muito parecido com o meu. Os nomes das coisas são diferentes, mas é muito parecido. Que estranho, né? O cara chegou nas mesmas conclusões que eu cheguei sem nem me conhecer. Ele teve as mesmas ideias que eu tive, né? Sem tipo assim, sem a gente nem conversar nunca, né? É meio esquisito. Beleza. E aí eu fiquei curioso, né? Tá muito parecido. Fiquei muito curioso. E aí eu consegui acesso ao curso dele. Tá? Eu queria ver o curso. Parei. Se o lançamento do curso já é muito parecido, eu quero ver o curso. E aí eu consegui acesso ao curso dele. E aí, eu vi o curso dele. E aí, isso não é o meu curso. O meu curso atual está na versão 5.0. Naquela época estava na versão 4.0. E aí, no curso, a primeiro tipo de aula que tinha no curso, a base do curso, era a aula de textos com áudio, né? Aula de texto com áudio. Aquela aula na tela, o texto lá. Nessa aula de texto com áudio, tem o texto ali, o professor vai explicando o texto, né? Na aula de texto com áudio, tem o whiteboard. O que é o whiteboard? É essa parada aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Whiteboard é basicamente, é uma coisa idiota, mas é quando você pega o bloco de notas do computador e você usa o bloco de notas como um quadro. Igual o professor na sala de aula tem o quadro, você tá dando aula, e aí você... Pera aí, deixa eu explicar um negócio pra vocês. Aí você pega o quadro aqui, whiteboard significa quadro branco, e você explica aqui. Parece uma coisa idiota, mas é extremamente eficiente para aulas online. Eu comecei a usar esse quadro aqui
eu comecei a usar esse quadro aqui, que tinha um maluco que era o Day9. O Day9, ele era um cara que era competidor profissional de StarCraft 2, né? StarCraft 2. StarCraft 2, um jogo. E o Day9 fazia um jogo competitivo, de videogame, você que tem competições internacionais. E ele fazia vídeos explicando estratégias do jogo, e quando ele precisava explicar alguma coisa, ele pegava o bloco de notas e ficava escrevendo, explicando, e era muito bom. E aí, por causa disso, eu peguei essa ideia e coloquei na aula, né? E, pô, comecei a usar nas aulas de inglês e funcionou muito bem. Então, a aula tinha o texto com áudio, tinha o whiteboard, tinha no final da aula um treinamento, né? Tipo assim, no final da aula você tem que ler o texto X vezes. Aí você tem que escutar e ler ao mesmo tempo X vezes. E aí tinha um passo a passo, assim, no final da aula. Essa era a aula de texto com áudio que eu criei, combinando vários elementos, né? Aí eu entrei lá no curso do Dolly. Qual que é a primeira aula que tinha lá no curso do Dolly? Texto com áudio. Beleza. Aí no curso do Dolly, tinha whiteboard? Tinha. Só que o nome era liveboard. Mas era a mesma coisa. Eles, aqui nós temos o liveboard. Tipo assim, igual, tá? Aí, no final da aula, tinha um passo a passo igualzinho. Igualzinho. E tipo assim, tudo bem. Se vocês têm, aqui, tem 1.300 pessoas aqui. Se vocês, 1.300, quiserem abrir canais no YouTube e dar aula desse jeito, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. O problema é você chegar e dizer assim, eu criei isso aqui. Eu, ao longo de muitos anos, fui para Nova York, li um livro numa biblioteca que ele conta essa história, e aí eu criei esse método aqui, e esse método... Não, cara, mentira, velho. Você entrou lá no curso do Mairo Vergara, você viu tudo, copiou tudo, e aí mente que você inventou. O problema não é copiar. Pô, ninguém pode dar aula desse jeito. Se o Mairo dá assim, ninguém pode. Não, todo mundo pode. Mas, porra, não mente, tá ligado? Descaradamente, né? Só que isso era o primeiro passo. Essa era a aula de texto com áudio. Aí, naquela época, no meu curso, hoje mudou, tá? Depois da aula do texto com áudio, tinha uma segunda aula. Que era uma aula que era o Vocabulary Booster. O Vocabulary Booster era uma outra aula que era uma aula de vocabulário baseada na aula de texto com áudio. Era, lá no meu curso tinha. Se eu quiser um dia, eu posso até buscar as aulas do 4.0 lá e mostrar pra vocês. Texto com áudio. Aí, segunda aula. Aí, lá no curso do Dolly, tinha uma aula, depois da aula de texto com áudio, uma aula de vocabulário. E a aula chamava, curiosamente, Vocabulary Rocket. Maluco. Chega a ser cômico, velho. Tinha aula de texto com áudio e depois, da mesma maneira que depois tinha uma aula de vocabulário, que no meu curso chamava Vocabulary Booster, no do maluco era o Vocabulary Rocket. Ele simplesmente mudou o nome. Entendeu? Aí, depois da aula... que vocês não têm noção, velho. Depois da aula dessa aqui, no curso do Mairo, tinha... Entendeu? Tinha uma aula de pronúncia, tá ligado? Como é que era o nome da aula de pronúncia mesmo? Deixa eu lembrar. Era isso aqui, ó. Tinha uma aula que era isso aqui, ó. Pronunciation Pro. Não. No meu... Agora eu lembrei, até confundi, ó. No meu curso era Pronunciation Mastery. Era o nome da aula. Então, depois da aula de vocabulário, tinha uma aula de pronúncia, que era Pronunciation Mastery. Tá ligado? E aí, no curso do Dolly, tinha uma aula de pronúncia também. E chamava Pronunciation Pro. Tá ligado? E, cara, é infinito, velho. A gente colocou um bônus. Naquela época, a gente fez um bônus do curso que era assim. A gente contratou 3 professores gringos. E os professores gringos, eles apareciam no vídeo e eles ensinavam 3 phrasal verbs, tá? Então tinha aulas com professores gringos em inglês, 100% em inglês,
ensinando 3 phrasal verbs. Era um bônus. O que tinha lá no curso do Dolly? Aula com professores gringos ensinando 3 phrasal verbs, né? O curso do Mairo tinha 6 meses naquela época. Naquela época durava 6 meses, 24 módulos. O curso do Dolly tinha 6 meses, 24 módulos. Então, assim, o cara literalmente entrou no meu curso, estudou, ele estudou a parada, ele aprendeu tudo, criou o curso dele igual e mente descaradamente que ele inventou esse método, entendeu? Porque ele podia ter feito parecido, se inspirado e pelo menos dado crédito, pelo menos contado, entendeu? Tipo assim, pô, a gente usa um método, mas não, tá ligado? Aí ele tem um nome lá, Fluency, sei lá o que, Hacking, não sei o que, tá ligado? Nem lembro mais o nome, né? Fluency Hacking Method, uma coisa assim, entendeu? É o método que quando eu fui numa biblioteca, ele conta que ele foi numa biblioteca e leu um livro. Eu tenho até o livro aqui que ele leu, que é o livro da Catulombe, de uma poliglota. E ele conta que isso aconteceu e ele desenvolveu o método e bababá. E ele conta que ele é fluente em francês, fluente em espanhol, mas eu nunca vi ele dando aula de francês nem de espanhol, entendeu? Tipo assim, eu tô aprendendo francês há um tempão. Mas assim, demora pra aprender idiomas. Pra você aprender francês fluente da aula, são muitos anos estudando, né? Ele fala que ele ficou fluente em francês em 6 meses. Mentira. Se ele fosse fluente em francês, ele daria aula. Por que ele não dá aula de francês no curso dele? Entendeu? Agora, e mesmo que ele dê aula, isso vai comprovar que não foi em 6 meses. Porque em 6 meses você não sai do zero e sai dando aula. Eu tenho um bom francês. Principalmente leitura, um pouco de escuta. 1 ano e meio, 2 anos estudando, entendeu? Se eu estudar mais uns 2, 3, aí eu consigo até dar aula de francês. Mas eu não tenho francês pra dar aula, tá ligado? Então, assim, é muita... E aí a treta foi essa, entendeu? A treta foi essa, entendeu? E... Enfim. Mas tem um monte de gente que nem liga pra treta, entendeu? Tem gente que sabe e tá nem aí.